A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. O meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu trago uma mensagem de Deus para o vosso crescimento espiritual e para a vossa meditação com o seguinte tema: o melhor lugar para estar, aos pés de Jesus. E nós iremos abrir aqui a nossa Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas no capítulo 10, do verso 38 ao 42, que diz assim a palavra do Senhor: Estando em viagem, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã chamada Maria ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agita por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela está nos dizendo que o Senhor Jesus, ele estava em viagem e chegou a este povoado que certamente é Betânia, casa de Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. E quando ali ele chega e é recebido pelas duas irmãs, logo Marta vai para fazer os serviços e Maria, ela vai e senta aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Veja que Marta, ela não tem uma atitude que não é compreensível, porque é comum, principalmente até hoje, aqui no interior, e muitos sabem disso, quando chega uma visita, um amigo, é natural que a mulher vá preparar algo para ali oferecer àquele visitante, àquela pessoa que chega. Um café, um almoço, alguma coisa, uma comida. Então Marta, ela se inquieta para preparar algo para o Senhor, certamente. Ali ela estava agitada, com muito serviço, com muitas coisas que ela queria preparar. Mas Maria, ela compreendendo o momento, ela senta-se aos pés do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Veja que a palavra de Deus, ela ela nos dá um grande ensinamento nesta passagem. Muitas das vezes nós nos inquietamos com muito trabalho, com as muitas obrigações que são mesmo necessárias. Não é que o serviço que Marta estava fazendo não era necessário. Mas uma coisa só importava naquele momento. Porque ouvir a palavra do Mestre deve ser a prioridade do discípulo. E veja que muitas das vezes nós nos inquietamos, nós nos agitamos com muitos serviços, muitas obrigações, e com isso nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de orar, nós deixamos de congregar com os irmãos, de reunir com os irmãos para ouvir ali a palavra de Deus, louvar a Deus, orar a Deus. Então veja que nós temos que ter essa percepção que teve Maria. Nós precisamos ter essa sensibilidade, porque veja que aqui Maria, ela tem essa sensibilidade de naquele momento escolher a melhor parte, que é ouvir ao Senhor, estando aos pés do Senhor, que é o verdadeiro lugar do discípulo de Jesus. E veja que neste momento, Marta, estando muito inquieta, agitada com as obrigações, ela diz: Senhor, o Senhor não se incomoda de eu estar aqui tão atarefada e a minha irmã aí sentada ouvindo o Senhor? Mas veja que o Senhor Jesus, ele diz:
Marta, por que você se inquieta com tantas coisas? Quando pouco é necessário, aliás, uma só. E Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Veja, nós precisamos fazer a escolha correta. Nós não podemos deixar que as obrigações, mesmo aquelas mais necessárias, nos tire dos pés do Senhor. Nós precisamos ter essa sensibilidade de ter o Senhor como nossa prioridade, de ter esse momento de ouvir ao Senhor como nossa prioridade, não deixando que nada, que nenhuma inquietação, que nenhuma obrigação venha nos tirar essa melhor parte. Porque Marta também era uma discípula de Jesus, era uma crente. Porém, neste momento, ela querendo suprir ali uma obrigação, porque veja, como já disse, é natural, quando chega uma visita, você vai preparar algo para oferecer para ela. Mas veja que nesse momento, Maria, ela escolhe a melhor parte. Irmãos, quando nós refletimos na palavra do Senhor, nós compreendemos que o lugar do discípulo de Jesus é estar aos pés do Senhor, porque ali é um lugar de paz, um lugar onde você ouve a palavra do Mestre. Quando nós lemos aqui em Lucas 8, verso 35, diz assim: as pessoas então saíram para ver o que acontecera. Foram até Jesus e encontraram o homem do qual havia saído os demônios sentado aos pés de Jesus, vestido e em são juízo, e ficaram com medo. Veja, irmãos, que aqui nessa passagem o Senhor Jesus, ele chega num determinado lugar e ali tem um homem endemoniado. Veja que aqui a palavra diz que esse homem ele tinha legiões de demônios. Mas quando o Senhor Jesus chega e repreende aqueles demônios e manda aqueles demônios irem embora, e esse homem fica liberto, um homem que já estava morando em túmulos, num cemitério, de tão terrível que era a situação dele. Ele já não tinha o seu juízo perfeito, porque quem dominava ele era o mal. Mas quando o Senhor Jesus chega e repreende aquele mal, manda aqueles demônios irem embora, eles entram em porcos e se precipitam no mar e ali se afogam. Veja que esse homem, ele recobra o juízo perfeito, ele se veste, porque até então ele não parava vestido. Então, quando as pessoas chegaram e viram aquele homem, veja que ele foi para os pés de Jesus, porque ali ele sentiu paz, segurança, conforto, ele queria estar aos pés do Senhor, para ouvir do Senhor, para sentir aquele amor de Pai. E veja que a multidão, quando chega e vê essa situação, a multidão, o povo daquela cidade, fica com medo. Mas veja que isto nos mostra claramente que uma vez que a pessoa é curada, uma vez que a pessoa é liberta dos tormentos, das amarras do diabo, ele deve estar aos pés de Jesus. Essa deve ser a iniciativa daquele a quem o Senhor libertou. Muitas pessoas, quando são libertas de seus medos, de suas angústias, das amarras do pecado, elas correm para a embriaguez, elas correm para o mundo novamente. E com isso, muitas das vezes, o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Mas veja que a palavra de Deus, ela nos ensina qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser a escolha correta. E veja, irmãos, que quando abrimos aqui a nossa Bíblia, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 12, verso 2, veja que diz assim a palavra de Deus. Verso 1, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde Lázaro
estava, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: Por que se vendeu este perfume? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-lo aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Diz então Jesus: Deixa, ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis os pobres convosco, a mim nem sempre tereis. Veja que novamente Maria entra em cena. Veja que o objetivo dessa mensagem não é exaltar Maria, mas sim essa atitude que todo discípulo de Jesus deve ter. Veja que aqui a palavra de Deus está nos relatando que o Senhor Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele foi a Betânia. E quando ali ele estava Lázaro. Ele foi para a casa de Lázaro. E então diz a palavra que eles ofereceram a ele um jantar. E Marta novamente estava servindo à mesa. E veja que nessa mesa estava Lázaro, a quem Jesus, o Senhor Jesus, tinha ressuscitado. Mas aqui diz a palavra de Deus que Maria, tendo tomado uma libra de perfume de nardo puro, veja a iniciativa dela. Veja a iniciativa do discípulo, da discípula de Jesus. Veja que ela derrama esse perfume nos pés de Jesus. Veja que os pés de um viajante são pés sofridos, pés calejados. Então era comum naquele tempo oferecer água para lavar os pés. E essa era uma função dos empregados, dos servos, não daquele que está dando ali o jantar, lavar os pés do convidado. Mas veja que aqui nos mostra o tamanho da entrega. Maria, sendo uma discípula autêntica, ela, neste momento, ela se demonstrou verdadeiramente como serva do Senhor. E essa deve ser a nossa atitude. E então ela não fazendo conta do valor daquele perfume, porque veja que aqui foi citado por Judas Iscariotes, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Veja que isso equivalia a um ano de salário. Em torno hoje, se hoje um salário mínimo é 1.200, isso seria em torno então de uns 15 mil reais, poderíamos dizer assim, um perfume desses. Então observe que ela derrama esse perfume nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Outra coisa peculiar de um grande particular, porque principalmente naquele tempo era raro que um homem visse os cabelos de uma mulher. Somente o marido ou alguém próximo da família poderia ver os cabelos de uma mulher, porque sempre ela estava com o seu cabelo coberto. Mas aqui Maria, num gesto de sendo serva do Senhor e de íntima comunhão espiritual com o Senhor, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Veja que tamanha entrega. Irmãos, a nossa atitude como servos, como discípulos de Cristo, deve ser de renúncia e de entrega ao Senhor, de dedicação ao Senhor. Não deve ser como a atitude de Judas Iscariotes, que era ladrão. Então ele não estava preocupado com os pobres, mas ele queria que se colocasse o dinheiro ali na bolsa em que o Senhor Jesus andava e que ali ele recebia ofertas e ajudas,
Mas Judas, sendo ladrão, ele roubava esse dinheiro. Veja que muitas das vezes o discípulo de Jesus, que ama a obra de Deus, ele contribui com a obra de Deus. E tem muitas pessoas que ele contribui de uma forma responsável, é claro, mas tem muitas pessoas, muitos Judas Iscariotes, que quando veem isso começam a difamar e dizem da mesma forma que Judas, com um pensamento, um sentimento ímpio em seus corações. Mas veja que aqui essa atitude nobre foi louvada pelo Senhor. Então, irmãos, esta é uma mensagem que nos faz compreender que nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ter como prioridade o nosso Mestre. Veja que aqui nesse jantar, Lázaro estava à mesa, aquele a quem o Senhor Jesus ressuscitou, já estava 4 dias morto. Marta, que também era uma crente, estava servindo à mesa. Mas mais uma vez Maria tem uma atitude diferente, de humildade, de serviço ao Senhor, de intimidade e comunhão espiritual com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos orar a Deus para que o Senhor nos conceda essa graça de ter essa sensibilidade, de fazer a escolha certa, de escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, ouvindo o ensinamento do Senhor, e não escolher as obrigações, as coisas comuns desse mundo, que são necessárias, mas ao seu tempo. Veja que a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, ela diz: há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há tempo de trabalhar, de fato. A palavra de Deus, ela diz em 2 Tessalonicenses que aquele que não trabalhar, que também não coma. Mas o momento de ouvirmos a mensagem, de estarmos em reunião com os irmãos, esse momento é sagrado. Nós precisamos fazer essa escolha correta de estar sempre aos pés do Senhor, de tê-lo como nossa prioridade e de abrir mão daquilo que nós temos de melhor para colocar a serviço do Senhor. Porque neste momento aqui, veja que ela pega o frasco de perfume, caríssimo, extremamente caro, e ela ali unge o Senhor, e aquele gesto, ele é tão louvável, que o Senhor diz, ela guardou isso para o dia da minha sepultura. Então, irmãos, nós temos que ser diferentes. A palavra de Deus em Malaquias, ela diz: e outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Porque tem uma diferença. Aquele que serve a Deus, que é conduzido pelo Espírito de Deus, tem atitudes diferentes das atitudes do mundo. Pense nisso. Medite nisto. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir a decisões corretas, não nos deixando nos desviar por escolhas erradas, por coisas cotidianas que até mesmo são necessárias, mas que são necessárias no seu devido tempo. Que nós não venhamos colocar a Tua obra em segundo plano, Senhor. Nos dá a Tua bênção e nos guia conforme a Tua verdade, para a glória do nome do Pai. Amém. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.